A luta continuou na deriva de Roque. Noite de 22 de janeiro de 1879. 1879, e ocupa um local duradouro no Anaís de Guerra. Homens corajosos lutaram bravamente de ambos os lados. Coragem e valor são características deste pequeno incidente. Marcas de um pequeno incidente que tem. Torne-se o símbolo do heroísmo e do dever. O rosto de esmagador. Ironicamente, as chances foram empilhadas de maneira diferente em ambos os lados. As chances podem ter sido acumuladas contra a vitória de ambos os lados. A questão estava no saldo e apenas o sangue corajoso dos homens poderia decidir. Esta é a história de caminhadas. Deriva. Pois na história da guerra, os Zulus. Guerra de 1879 não classifica como o mais longo, nem o mais sangrento. Em muitos aspectos, foi um caso pequeno e sem importância lutou em um canto obscuro do império. Homens que, sinceramente, não precisam ter lutado. Não. Toda a força motriz por trás da guerra foi Sir Henry Bartley Frere, o britânico, governador do Cabo, que temia que o independência contínua do Zulu nação ameaçaria expansão britânica no Bartley Frere, portanto, partiu para traga a orgulhosa nação Zulu para uma posição onde sua única opção seria lutar. Ele sabia muito bem que, em tal guerra, lá, só poderia haver um vencedor, apesar dos desejos expressos de o Ministério das Relações Exteriores. Ele emitiu uma série de cada vez mais humilhante exige, primeiro para intimidar. Então, ele irritou os Zulus a ponto de a guerra era inevitável. A situação atingiu um pico. Em janeiro 1879, quando Freia entregou seu ultimato final a Tetuo. Ultimato para o chefe Tetelo. O chefe Tetelo era um homem orgulhoso que viu. Ele se viu como um vizinho pacífico para o. Ele não conseguiu começar a entender os britânicos. A hostilidade que ele e seu povo enfrentado. Henry Freire sabia muito bem que jovens guerreiros Zulu e maus. Confiei em dar a ele a guerra que ele. O rei procurou frustrar, como resumido por um de seus guerreiros. Resumido por um de seus guerreiros. Lembrou o endereço de Teto ao seu exército, nosso. O rei se dirigiu a nós, dizendo, eu não fui no exterior para procurar os homens brancos, ainda. Eles chegaram ao meu país, e eu não ficaria surpreso se eles tirassem nossas esposas e gado. Se eles retiram nossas esposas, nosso gado. O que devo fazer? Não tenho nada contra homens brancos, mas eu não posso te dizer porque eles vêm até mim. Você quer para me levar? O que devo fazer? Dê a eles. Nós respondemos, nós iremos e iremos. Vamos comer todos os homens brancos e acabar com eles. Lá, eles estão, não vai te levar enquanto estamos aqui, eles devem nos levar. Primeiro, em dezembro de 1878, nas margens do rio Tilá. 1878, nas margens do rio Toia, a delegação britânica notificou Tetou que ele deveria dissolver seu exército imediatamente. Era impossível. No entanto, os britânicos insistiu que tinha que ser obedecido na sexta-feira, 10 de janeiro. Em 1879, o Teto não se submeteu. Freia tinha o dele. A guerra foi declarada e os britânicos invadiram Zululand. A invasão de Zululand foi. Na década de 1870, a África Austral era uma região muito problemática. Era uma parte muito problemática do mundo. Para o Império Britânico, era um lugar de grande importância. Tinha duas colônias lá, a Colônia do Cabo e Natal, e eles tinham todo tipo de. Eles tiveram problemas com as várias repúblicas da Boer. Interior, havia vários grupos africanos. Espalhados entre eles estavam as várias repúblicas da Boer e os grupos africanos na década de 1870. Eles adotaram uma nova política avançada. Tentou resolver alguns dos esta bagunça política e pavimentar o caminho para a futura expansão econômica no região. Eles enviaram um novo procônsul, Sir Henry Edward Bartley Frere, que era. Ele foi enviado especificamente com a intenção
para implementar uma nova política chamada Confederação. A ideia por trás da confederação era para. A política da confederação teve como objetivo unificar esses vários grupos sob controle britânico. Eles queriam ou não. Agora, FR será implementado muito em breve. Depois de chegar na África Austral, decidiu que uma das maneiras mais rápidas conseguir isso foi forçar uma guerra. No Reino Zulu. O reino Zulu era. Provavelmente foi o maior preto independente. Grupo restante na África Austral. Manterá o maior exército. Um olhar para isso, e eles decidiram que seria muito bom quebrar o poder de os Zulus e atraí-los para o tipo estrutura econômica que ele estava tentando. Também seria útil desenvolvê-los para demonstrar força britânica. Militarmente, seria útil para demonstrar força na África Austral. Claro que todo mundo atingiu a linha. FR iniciou algo de uma campanha de propaganda. Guerra, se você quiser, para preparar os dois. África Austral e os britânicos. Governo em casa para o início de campanha para quebrar os Zulus. Apesar do fato de Londres iria enviar mais reforços. O governo britânico não queria precipitar uma guerra. Não queria que Henry Freire começasse a Guerra do Zulu. De fato, a Guerra do Zulu já havia sido planejada. As últimas tropas regulares para o 2º Batalhão o 20º, 4º e 2º Regimento de Varvikiri. O 1º Batalhão do dia 24 estava em a capa desde então. Ambos os batalhões juntos eram para desempenhar um papel importante nesses históricos eventos. A chegada do 2º Batalhão do 24º Regimento de pé trouxe o britânico exército regular no Cabo para um total de 5.400 homens. Eles foram reforçados por vários nativos, tropas e formações voluntárias. Isso trouxe o número total de tropas britânicas no Cabo para 10.000. Chelmsford, o comandante britânico, organizou seu exército em 5 colunas. 3 colunas entraram em terra Zulu em 3 pontos diferentes, enquanto 2 ficariam para trás para se proteger contra. Ficaria para trás para se proteger contra Zulu. O próprio Lord Chelmsford acompanharia a 3ª coluna. Acompanhar a 3ª coluna, o que? Ele entraria na capital Zulu, segunda-feira, imediatamente. Com esta decisão fatídica, ele entraria no Páginas da História. Pelos padrões de hoje, o exército britânico Em 1879, o exército britânico precisava comparativamente pouco suporte logístico. No entanto, a tarefa de alimentar e fornecer 15.000 homens para uma campanha de até 6 meses foi uma campanha com duração de até 6 meses. Exigiu um esforço maciço. Cerca de 30.000. Os bois foram requisitados para transportar suprimentos. E Municao. A maioria dos suprimentos britânicos eram transportados em enormes vagões do cabo, que eram de 18 pés, longo e pesando quase 300 toneladas sem carga. Os vagões precisavam de até 20 bois para puxá-los. Por causa disso, era necessário para As tropas tiveram que estabelecer campos de suprimentos. Essas bases de suprimentos geralmente dobravam como hospitais. Como hospitais. Um desses posts foi no Rock. Deriva. Os britânicos enfrentaram grande prática. Problemas ao fazer campanha no sul. África na década de 1870. Eles tiveram que carrinho. Todos os seus suprimentos tiveram que ser carregados com eles. Havia muito pouco no caminho de um organizado Departamento de Comissário para apoiá-los. Eles tiveram que contratar muitos civis. Um batalhão de infantaria exigia algo como 17 vagões. Exigiu algo como 17 vagões. Mantenham no campo por qualquer período de tempo. Eles tiveram que carregar todos os seus equipamento, toda a sua comida, até forragem para os cavalos e mulas. Em todo Durante a Guerra do Zulu, em particular, era necessário para os britânicos estabelecer uma cadeia de suprimentos. Linhas de suprimento que vão até a frente e em Zululand. A razão pela qual o Sr.
Chelmsford escolheu a deriva do rock. O ponto de kickoff para a invasão da U foi simplesmente que havia. A coluna central era simplesmente porque havia 2 edifícios úteis que ele poderia usar para armazenar suprimentos. Havia também uma estrada muito útil do outro lado do rio Amenti até a Zululândia. Nesse ponto, era um local ideal. O depósito de suprimentos onde ele poderia armazenar suprimentos. Todos os seus suprimentos, prontos para a invasão. Na Zululândia e na invasão. Em direção a Vundi e além. Em 9 de janeiro, Lord Chelmsford e Tenente-Coronel Glenn com o terceiro. A coluna se aproximou do rio Búfalo, que formou a fronteira com Zululand. Eles lançaram acampamento em um pequeno assentamento perto do rio conhecido como Rochas. Deriva. Foi considerado um útil. Hoje, a deriva do rock permanece muito inalterado e agora é um monumento pacífico, de grandes profundas, mas os edifícios foram modernizados desde a batalha. O assentamento no desvio consistia em 2 pequenos edifícios de pedra. Com telhados de colmo, e ao lado deles era um. Esta era de propriedade de um sueco. Missionário chamado Otto. Vit, que enviou sua família para a segurança, ficou para trás. Vit, que falou Zulu, ficou para trás para agir. Como Interpret. Ele fez isso na esperança de que sua pequena ação pode impedir o derramamento desnecessário de. Como um homem de Deus, ele sabia e respeitava os Zulus, mas ele esperava uma acomodação pacífica. Ele foi. R.O. Drift foi selecionado como posição ideal para uma base de suprimentos. Obviamente, um pequeno posto militar foi estabelecido pelo assistente C. Commissariat Officer Walter Dunn. Oficial Walter Dunn, junto com James Dalton Eloísta Louis. Barney Vit usou um dos 2 edifícios no Rock Drift como sua casa. Um dos edifícios foi usado como igreja e escola. O outro foi usado como igreja e escola. Agora, tornou-se uma despensa para fornecer o public car. Estava empilhado com caixas de biscoitos e sacos de Milho. Com a chegada do cirurgião James, a casa de Reynolds foi convertida em um hospital. Desta vez, foi convertido em um hospital para servir às necessidades do tenente-coronel. A coluna de Glenn quando eles se mudaram para Zulula. Até 12 de janeiro, apenas 2 dias após o ultimato expirou. Houve algumas escaramuças com o Zul no segundo dia da campanha. Falando corretamente, eles já estavam gravemente feridos. Homens eram necessários para cuidar do jornalista e aventureiro, Duncan. Maud mais tarde coletou as contas de muitos dos presentes no Rocks Drift. Durante o noivado, um soldado descreveu mais tarde o noivado. A transformação da casa de Vit em um hospital. A casa da moradia estava a mais de 80 pés em. A parede lateral à esquerda correu de volta a quase 60 pés e foi montado pelas autoridades médicas como base. Hospital para a coluna e quase todos os quartos, assim como a grande varanda, foram ocupados por pacientes. A frente estava ocupada pelos pacientes, 36 em número, incluindo alguns que já tinham. Foi ferido na tomada de cereal. CWLS em janeiro. Em 12 de janeiro, o grande armazém foi ocupado pelo departamento de comissário e foi cheio de provisos de todas. Em 11 de janeiro, o tempo. O limite do ultimato do governador teve. O corpo principal da coluna mudou-se da deriva de Rock para Zulula. Teto estava agora em guerra com o poderoso Império Britânico. Eles pretendiam levar a guerra para. Na década de 1870, o exército de Zulu era o mais poderoso e sofisticado. Black Force no Sol. Havia fundamental diferenças com o exército europeu. Era principalmente um exército de serviços nacionais. Você sabe, era um exército cidadão. Os homens do reino Zulu eram necessário para servir um período de tempo para o rei Zulu, e eles eram
Eles foram organizados ao longo dos fundamentos de. A cada poucos anos, o rei chamava. Os regimentos chamavam Amabo a cada poucos anos. Todos os rapazes que haviam atingido desde a última convocação e. Então, eles seriam colocados em vários. Courteous Regiment Ace Camados, Amaca. Em todo o país, onde eles seriam necessários. Para servir o rei de várias maneiras. Eles serviram como força policial local. Por exemplo, eles participaram de suas caçadas. Eles participaram do Grande Nacional. Cerimônias, mas também eram, é claro. Eles eram sua máquina militar. Eles foram altamente treinados. Eles foram altamente treinados e tinham um pouco. Ética militar conservadora. Eles ainda estavam principalmente armados com escudos e esfaquear lanças, como estavam desde então. O reino Zulu foi criado no 1820 sob o rei Shaka. No entanto, eles eram muito agressivos e altamente motivados. Motivado e certamente o britânico. Percebi que havia muito admirar sobre o exército de Zulu. Na verdade, foi uma das razões pelas quais Sr. Henry Bartley Fr. estava ansioso para quebrar o poder dos Zulus em primeiro lugar. Descubra o passado com exclusivo. Documentários de história e podcasts de áudio. Apresentado por historiadores de renome mundial. Tudo isso está disponível para assistir em seu TV inteligente ou Intel com seu dispositivo móvel. Dispositivo. Baixe o aplicativo agora para explorar tudo, desde as maravilhas do antigo Pompeia e o mistério dos príncipes. A torre para a vida de Anne Boleyn. Dia D. Inscreva-se através do link no descrição, com a partida da coluna para o interior de Zulula. Um destacamento de cerca de 300 homens do Natal. Contingente nativo permaneceu para trás no deriva, além das bandas vermelhas, que os distinguiu dos Zulus. Eles estavam armados e equipados. No entanto, sua vontade de lutar era consideravelmente menor que o de seus. Essa força duvidosa ficou sob o comando de um capitão. Ficou sob o comando do capitão William Stevenson, que também estava presente com os 80 homens do 2º Batalhão. O 24º Regimento, que assumiu o serviço de guarda, sob o tenente Gonville Brogniard, pelo Rio Lefetantan John Shard, um sutler. Os engenheiros reais estavam trabalhando com um pequeno desapego para manter a ponte. A ponte foi usada. Para fazer atravessar a deriva da rocha estava sob o Maior Spalding estava no comando geral. Diretor de suprimentos. Com a coluna principal desaparecida, havia pouca nota para relatar o dia 22. Havia pouco de nota a relatar em 22 de janeiro. Depois de 10 dias sem intercorrências, Spalding decidiu voltar. Para. Ele foi ajudar Maia e ver por que o prometido. Os reforços não haviam chegado. Antes de sair, ele entregou o comando ao filho de esquerda. Comando para o acelga de esquerda. Isso deve ser classificado como um dos briefings de inteligência mais equivocados na história militar. Briefing de inteligência na história militar. Vejo que você é mais velho, então você estará no comando. Estar no comando, embora, é claro, nada vai acontecer, e eu estarei de volta. Seu conselho naquela noite foi provar. Espetacularmente errado. O Major Spalding não se foi. Ele se foi por mais de algumas horas quando os pilotos trouxeram notícias do terceiro acampamento da coluna em Isandla. A maior derrota sofrida pelo exército britânico na era vitoriana. O acampamento em Isandlaana foi Ataque over none. 1.300 tropas britânicas e seus aliados africanos eram. Pior ainda, um novo exército de Zulu era indo para a deriva do Rock, com a intenção de. Eles estavam determinados a lidar com a mesma lição rígida para o pequeno bando de defensores no primeiro. Estação missionária. Estação DCF Mode registrou o choque de. A notícia da chegada chocou os portadores. Outros homens montados chegaram de. Outros homens montados chegaram de.
o acampamento tardio e contou os horrores. Eles haviam escapado, mas os perigos eram. Estaban prestes a sobrecarregá-los. Sem dúvida, os pobres colegas viram. Terrível o suficiente por um dia, eles foram. Eles estavam possuídos por um desejo sério de nos alertar. As pessoas em Elmará. Como tantos antes, eles galoparam para avisar o povo. Vários depois, eles galoparam para avisá-los. Fora deles louvável intenção, Tenente invadiu de uma só vez. Ele bateu em seu acampamento e enviou Tenente a Selga, que estava envolvido com. Cerca de meia dúzia de homens estavam estacionados nos pontos no rio para direcionar o preparativos para a defesa. Tenente a Selga consultou os dois Br. Romade Comissário Dalton, um ex-mestre-mestre. O conselho do sargento Dalton foi particularmente salido. Ele pediu a Carda ficar e lutar em vez de tentar superar. O inimigo que se aproximava, ele argumentou, não teria chance ao ar livre. Não teria chance em aberto. Ele também sugeriu o uso das lojas como parte do plano. Defesas, contra o conselho de Dalton. Foi feita uma tentativa de remover pelo menos o. A maioria dos pacientes gravemente feridos foi transferida para a segurança, mas mesmo quando vagões. Hospital para a segurança, mas mesmo como vagões. Foram criados para levá-los embora. Zulus foi citado, dizendo que deveria haver não. Escapar nos vagões, que deveriam carregar. Os feridos foram agora adicionados ao. Barricadas foram apressadamente sendo construídas entre. O hospital e o armazém foram rapidamente fortificados. A defesa foi efetivamente erguida. Embora tenha sido construído às pressas de pilhas de refeição, caixas de biscoitos e viruvegos, a barricada foi feita para prove sua eficiência mortal mais tarde. É claro, assim que a guarnição em Drift ouviu dizer que eles estavam prestes a seja atacado pelos Zulus, sua reação foi imediata. A reação foi, naturalmente, eles estavam presos nessa posição terrível, sem preparativos para a defesa. Eu acho que foi Henry Hook quem disse, estamos presos como ratos em uma gaiola. Que disse, estamos presos como ratos em um buraco, mas, de fato, quando você olha para ele, com o frio, analítico, mente da retrospectiva, por assim dizer, na verdade, não é uma posição defensiva ruim, dado o tipo de ataque que poderia. Os Zulus poderia esperar. Havia 2 edifícios que tinham telhados de palha. 2 edifícios com telhados de palha. Que foi uma grande desvantagem. Claro, eles eram apenas cerca de 30 jardas. Separados na frente deles, havia um mato de solo plano que caiu. Longe de uma borda rochosa com cerca de 1,5 metros de altura. Algumas das barricadas foram construídas no topo dessa borda, que realmente fez barricada com cerca de 7 pés de altura, o que era bastante. Um obstáculo formidável para qualquer pessoa, atacando os próprios edifícios. Particularmente na parte de trás, tinha muito pouco no caminho das portas e janelas. A guarnição foi capaz de nocautear o Lupe. Buracos para que eles pudessem efetivamente. Eles estavam disparando por trás de paredes sólidas, com apenas pequenas lacunas para disparar. Ao mesmo tempo, antes de não ter muito espaço para os Zulus manobrar. Muito espaço para os Zulus manobrar. Havia algum terreno na frente deles, que tinha. Havia árvores e outras escovas, o que era. Foi um pouco estranho para os defensores, mas, de fato, houve uma zona de assassinato. Geralmente, eram todos os edifícios. Dentro de 30 ou 40 jardas, houve casos. Então, no geral, dado isso, o Zulus teria que chegar perto de poder. Use suas lanças e escudos de maneira eficaz. Os defensores realmente tiveram a vantagem. Decididamente vantagem, com toda a esperança de fuga desaparecida. Os homens feridos e doentes foram levados de volta para seus lugares dentro. O paciente, trazido do veranda, foi um movimento que salvaria algumas vidas, mas em
Embora não fosse o ideal, a situação ainda não estava desesperada. A situação ainda não estava desesperada. A Selga e seus homens. Afinal, cerca de 300 homens deveriam defender o perímetro, mas como os preparativos finais foram feito, houve uma virada nova e desesperada. O trabalho na barricada foi prosseguir em um ritmo rápido, e os homens do 24º trabalho ao lado das tropas nativas do NNNC assim que chegou as notícias que os Zulus estavam a caminho, as tropas nativas. Tropas no contingente natal aparafusadas de a postagem deles, deixando seu regular. Camaradas para eles. É descrito aqui com típico Destacamento clínico no contemporâneo. registro de operações de campo mantidas pelo Serviço de Inteligência Britânica. Logo após as 16 horas, foi ouvido disparar. O sul e o inimigo foram relatados como perto. Estar próximo à mão. Sobre isso, o destacamento do contingente nativo que estavam dentro do poste deixou com seu oficial. A guarnição era agora reduzido à companhia do 2º Batalhão, 24º Regimento, cerca de 80 fortes, e alguns homens de outros corpos, para um total de... O número total dentro do poste foi 139, dos quais 35 estavam doentes em hospital, atacando, mesmo levemente. Estação missionária realizada, os regimentos Zulu. Quem atacou a deriva do rock estava ignorando o único pedaço valioso de... O rei deles lhes deu conselhos táticos, mas eles o ignoraram. Ele os aconselhou a não atacar o posições britânicas. Ignorar esse conselho foi em detrimento deles. Ignorar esse conselho provaria ser um erro grave. Provê ser grave. O assunto está em suas mãos. Ele nos disse, mas se você se aproximar do homem branco e descobrir que ele fez trincheiras e fortes que estão cheios de brechas, não o atacam, pois isso vai. Não usa utilidade. Mas, se você puder vê-lo fora, ao aberto, então você pode atacá-lo. Você será capaz de derrotá-lo. Até os regimentos da ULU que passaram. A deriva do ataque havia sido realmente mantida. Reserve mais cedo naquele dia em Izana-U. Havia 4 regimentos Zulu em Izana. O Tel no Induienu. Os homens eram praticamente todos seniores. Eles foram mantidos em reserva, em parte por acidente. Possivelmente, também era porque eles eram homens mais velhos. Mais homens idosos. A maioria deles era casada. A maioria deles estava no final dos 40 anos e se casou. Eles tiveram um papel muito menor no Batalha de Ezana. Eles estavam acostumados a... Eles esfregaram alguns dos fugitivos. A luta no Rock Drift provavelmente ocorreu no dia anterior. A luta no Rock Drift provavelmente foi sobre 15 milhas ou mais em todo o país. Eles se afastaram da cruz de montanha da Sandana, o rio Omati, e depois passou para... Eles atacaram a deriva do Rock. A maior parte disso foi coberta em uma corrida muito rápida. Eles provavelmente o cobriram em uma corrida muito rápida. Não foi uma corrida real, então a maioria deles era começando a sentir os efeitos daquele quando chegaram às rochas. Mas, por outro lado, eles foram impulsionados porque haviam perdido a glória em Intana, e eles estavam ansiosos para conseguir um pedaço da ação antes do... Provavelmente havia cerca de 4.000 deles. Cerca de 4.000 deles, deu leve. E, certamente, com o entusiasmo deles, com sua disciplina, eles seriam mais do que uma partida. Mais de uma partida para qualquer soldados britânicos que capturaram naquele dia. Claro, a única coisa que eles não foram capazes de lidar era o poder de fogo britânico, particularmente quando os britânicos estavam por trás de um seguro barricada. Claro, os Zulus. Precisava se aproximar de suas lanças e escudos para infligir qualquer. As baixas e os britânicos poderiam mantê-los à distância. Os britânicos poderiam mantê-los à distância. E atirar neles, os Zulus estaria em um sério
disadvantage-em. Em vez de ter 300 homens para defender o perímetro, Tenente Acelga. Agora, ele só tinha os 80 homens do 24º, mas eram 80 homens que, por seus coragem e bravura, eles escreveriam seus nomes em. Eles seriam lembrados quando o regimento Zulu se apressou para o pequeno forte. Os homens do dia 24. Os homens do dia 24 mantiveram um incêndio militar, que verificou o avanço dos Zulus. A corrida inicial dos Zulus contra a parede sul do barricada em Char. Mais tarde, eles se lembraram os momentos de abertura do. A luta começou por volta das 16h30, com 500 ou 600 dos. O inimigo apareceu ao redor da colina. Nossa parede sul. Eles avançaram em uma corrida contra a parede sul. Eles foram recebidos por incêndio bem sustentado, mas, apesar, continuaram. Fogo sustentado, eles continuaram a avançar. Apesar de suas fortes perdas, eles continuaram a avançar. Dentro de 50 metros da parede, eles se encontraram com fogo pesado da parede e crossfire da loja que eles eram. O número maior foi verificado, no entanto. Sem parar, eles se mudaram para a esquerda. Eles fizeram uma corrida pelo hospital e pela parede noroeste das sacolas May, ao redor da parede noroeste das minhas malas. Depois de uma luta curta, mas desesperada, eles foram levados de volta com fogo pesado. Arbusto. O corpo principal do inimigo era. Logo atrás, eles haviam alinhado a borda de rochas e cavernas com vista para nós, cerca de 400 jardas ao sul de nós, de onde eles mantiveram até uma constante fogo. Enquanto isso, os homens na parede sul foram protegidos do fogo de Zulu. Aqueles na colina acima deles foram expostos. O North Wall teve as costas expostas. Os Zulu Riflemen estavam disparando de a colina para as túnicas escarlates do 24º. Um alvo perfeito, e as baixas começaram a montar. Montado, mesmo em face do Zulu menos do que expert. Pontaria. É um dos grandes mitos de a Batalha da Deriva do Rock é que os Zulus. Quem lutou lá saqueou o grande número de rifles de Martin Henry do Camper de Sandana mais cedo naquele dia. Na verdade, eles realmente foram os Reserve-M de Sandana. Eles não tinham hora de participar do saque. Eles passaram a atacar a deriva do rock. No entanto, alguns deles teriam acesso a algum tipo de arma de fogo. Um comércio de armas ilícitas na Zululândia. Nos 20 ou 30 anos anteriores, houve um comércio de armas ilícitas na Zululândia. Eles eram armas de fogo antiquadas. Padrões europeus geralmente obsoletos. Melhores mosquetes marrons antigos. Agora, quando o Zulus assumiu suas posições no Oscar, BG ou Chani Terraços, com vista para o post em Rock Deriva, eles estavam em muito boa posição para disparar direto na linha defensiva de Shard. Na verdade, eles estavam disparando em faixas de 300 ou 400 jardas, e a maioria deles estava usando armas que só eram precisas a cerca de 100 metros, ou eles só foram preciso a 100 jardas, 20 ou 30 anos antes, quando eles eram novos. Eles agora são armas velhas e enferrujadas. O pó é inadequado e a qualidade é ruim. O Zulus está disparando com munição inadequada. À distância, isso também foi realmente. Foi ótimo para o tipo de armas que eles tinham. Na verdade, eles colocam um volume fantástico de fogo no poste, mas foi em grande parte a sorte se alguma coisa atingisse alguém. No entanto, é interessante notar isso. É interessante notar que a maioria as baixas de CH ainda foram atingidas por tiros em algum momento durante as forças de Zulu invadiram o campo de batalha. As barricadas de rocha flutuavam, e a luta ficou mais feroz. À medida que os combates se tornavam mais ferozes, as baixas montadas. Montado mais uma vez. Sobrevivente gravou eventos desesperados do sussurro passa entre os
Os homens sussurraram que o velho rei Cole foi morto. Ele estava em. A bala passou por seu cabeça, atingindo o próximo homem no ponte do. Dalton, um homem alto, foi atingido no nariz. Ele foi continuamente pelas barricadas. Ele aplaudiu os homens, usando seu próprio rifle. Maioria. Aulu correu perto do Barricada. senhor, Dalton chamou, "Pô pequé." companheiro, e apontado sobre o parapeito para outro. Quando seu rifle caiu, ele se virou. Bastante. Pálido, ele disse que estava. O médico estava ao seu lado de uma só vez. Ele descobriu que a bala havia passado acima da direita ombro, e ele não conseguiu segurar seu rifle. Ele não conseguia mais segurar seu rifle, embora não tenha deixado de direcionar o fogo dos homens por perto. Ele entregou ao Senhor. Barney o usou. Bem. Atualmente, o cão corporal, que estava perto do Senhor. Barney foi baleado através do shoulder. Ele rastejou uma curta distância. Ele entregou o resto de seu cartuchos para o tenente. A selga. Então, ele expressou um desejo por um Bebida. A queima de água buscou isso para ele. A queima de água buscou isso para ele. Enquanto ele recebeu isso, pobre queimadura foi baleada através do cabeça e caiu morto. Instantaneamente, as bikes montadas. As baixas entre os frequentadores estavam aumentando rapidamente. Nada comparado às perdas terríveis sofridas pelo Zulu. Sofrido pelos Zulus. Quando o sol apareceu em 23 de janeiro, os britânicos eram. Eles ficaram chocados com a visão que os cumprimentou. A deriva da rocha foi transformada em um matadouro. Matadouro. Grandes montes de corpos Zulu foram empilhados contra as barricadas, particularmente em o hospital, que tinha. Foi acusado repetidamente. Agora, CH diz que, no imediato, após a luta, eles enterraram algo como 350 corpos em frente ao hospital. O Post, mas ele mais tarde admitiu que muitos mais apareceram sobre o semanas e meses subsequentes. Na verdade, existem algumas estatísticas bastante confiáveis. Que sugerem que cerca de 600. Zulus foi morto na Batalha de. Claro, além disso, há um número desconhecido de ferido, mesmo que houvesse apenas 300 a 400. Ferido, o que seria muito. Pequena proporção, você está olhando. Algo como 1000 homens que sofreram uma ferida em ação. Como decimos anteriormente. Que havia apenas cerca de 4.000 Zulus que participou da luta, então isso significa que cerca de 1 em cada 4 Zulus que participou da luta sustentada algum tipo de lesão. Existem algumas contas muito gráficas. Sugerir que até homens que sobreviveram sustentou 2, 3 ou até 4 feridas. Eles foram ajudados por seus camaradas e de alguma forma sobreviveram. O preço que eles pagaram por esses ataques tenazes foram realmente bastante Notável. Era muito caro e batalha sangrenta pelos Zulus. Preocupado. Apesar do terrível derramamento de sangue, a intensidade da luta continuou a subir como uma poeira. Então, quando a noite se aproximou, a luta se intensificou. A luta mais desesperada ocorreu neste. A luta mais desesperada continuou no hospital, que era um labirinto de quartos pequenos e apertados divididos por paredes finas. De minúsculos quartos apertados divididos por magro. Paredes e portas de pouca substância. Os pacientes foram presos pelos Zulus. Explodir aqui primeiro, e vários. Os defensores foram imediatamente Morto. Retiro tornou-se necessário. Eles defenderam cada sala interior uma de cada vez. Porta de conexão única, uma de cada vez. Desta vez, o inimigo estava tentando para forçar o hospital e logo depois. Eles incendiaram o telhado. A guarnição defendeu o hospital defendeu o quarto por quarto. Eles trouxeram todos os doentes que poderiam ser movidos.
Eles mudaram todos que poderiam ser movidos antes de se aposentarem. Privates John Williams, Henry Hook e Robert Jones, do 24º Regimento. William Jones, do 24º Regimento, foram os últimos homens a sair, segurando a porta. Últimos homens para sair, segurando a porta. Com suas baionetas e munições. Ser. Exausto devido ao interior. Comunicações e a queima-do. Era impossível salvar todos. Com o mais profundo arrependimento, eu gostaria que pudéssemos salvar esses companheiros pobres. Não poderíamos salvar esses pobres companheiros de seus. Destino terrível. Fates de Privates Hook, Jones e os outros. Foi forçado a atravessar o seu caminho. Corredores internos do hospital em um. Tente atingir a segurança do gabinete interno. Gabinete. Eles lutaram contra um homem. Eles segurariam o inimigo na porta. Enquanto outros. Passou pelo pati mal danificado. Essa ação frenética foi repetida repetidamente quando eles entraram na sala. Foi repetido repetidamente como o hospital queimou ao seu redor. Este heroico. Essa ação deve ser classificada como um dos maiores feitos de coragem. Feitos de coragem foram vistos ao longo da era vitoriana. Private Hook certamente merecia sua cruz vitória. Merecia sua cruz de vitória. Do que a imagem desfavorável que Hollywood Pin to Delhi. Privado Alfred Henry Hook, Harry, como você. Ele gostava de ser conhecido por seus amigos como Harry. Uma das figuras da saga de Thrift Rock, que foi bastante difamada. Saga que foi bastante difamada. Imaginaco popular. Ele era, é claro, um personagem principal no excelente. O filme de 1964 Zulu, que, de várias maneiras, teve muitas coisas boas para mostrar sobre Oba, Tletley de Deriva da Rocha. Mas isso alterou? Alguns dos personagens são mostrados nele. No filme, ele é retratado como uma lingora bêbada. Isso retrata como um Malinger bêbado e um advogado insubordinado da sala de trás. A certa altura, ele o chama de malingora bêbada. A certa altura, ele o chama de soldado perfeitamente respeitável. Soldado perfeitamente respeitável. Ele era um pequeno proprietário antes de se juntar ao exército. Ele era um homem de família. Toler ao longo da vida, aparentemente. Ele não foi retratado com precisão. No filme, ele era um daqueles que eram. Criança ou Bronhead deputou-o para defender o hospital durante a batalha. Na verdade, sabemos bastante sobre o seu papel. Ele escreveu muito e contas eloquentes, uma das melhores. Relatos escritos da batalha. Participante, no qual ele fala sobre a provação aterrorizante que ele passou. No hospital, os Zulus. Claro, os Zulus atacou o hospital no altura da batalha, eles invadiram a porta da frente e vários outros. Homens saudáveis foram forçados a evacuar. Eles batiam em buracos nas paredes e passaram através das paredes e passando por elas. Pacientes de uma sala para outro até que eles finalmente escaparam. Os Zulus estavam logo atrás deles. Em algum momento, o conjunto de Zulus. Fogo para o telhado, então gancho. Na verdade diz, bem, então tivemos uma multa. Escolha, seja queimado vivo ou sendo massacrado pelos Zulus. Então, gancho. É realmente um dos grandes personagens. Ele emerge da batalha da deriva de Rock. Ele posteriormente se ganhou A Cruz de Victoria. Eu acho que realmente ninguém poderia duvidar que ele ganhou. Nesse dia na escuridão da noite africana. L, apenas pelas chamas do H. A luta por R.O. Drift ficou cada vez mais desesperada. Mais tarde, um defensor descreveu a luta desesperada. DCF Mode, os últimos momentos do Hospital. defesa quando nos aposentamos para o recomenda e o hospital haviam sido incendiados. Incendiado. Foi uma luta terrível. Os bravos companheiros que eram Defendendo. o soldado Joseph Williams disparou de uma pequena janela no extremo. De uma pequena janela no extremo de Hospital.
Na manhã seguinte, 14 guerreiros foram. Ben e outros foram encontrados mortos. Linha de fogo. Quando a munição deles era. Quando a munição deles foi gasta, ele e seus companheiros mantiveram o porta com uma baioneta. No entanto, a porta foi posteriormente forçada a abrir. E o pobre sujeito foi apreendido pelo mãos e arrastado para fora. Fora e matado antes de seu. A escuridão estava agora completa. Cercado, eles repeliram vários. Shard ordenou que seus homens se retirassem. Primeiro para o meio, depois para as paredes internas. Paredes de C. Aqui, os britânicos estavam fora de alcance dos Rangers. Fogo da rocha. A casa em chamas criou Fen. Vantagem e desvantagem no escuro. De um lado, expôs os Zulus, que acusou. As defesas estavam em 10 sombreadas. Várias tentativas determinadas foram feitas para lançar o Si. Para. Cada ataque foi anunciado pelo famosa Guerra do Zulu. Horror. Apesar da ferocidade dos combates, os guerreiros SCH não necessariamente. Respeite o pé deles, como pode ser visto de. Esta descrição da Batalha do Desvio de Hork é um exemplo disso. Tira, conhecida pelos Zulus como Kim, significando o lugar de Din, depois do comerciante Din. 2 regimentos chegaram tarde demais para Luther. Atana e Oco ataque. Jogue à noite. Os soldados lutaram bravamente, mas o Zo nunca entrou para matá-los. eles lutaram bravamente. Eles gritaram e gritaram. Morre no. Ele morre na porta. A estrela chupa o escuro onde eles perguntam ao cara. Eles sugam o escuro onde perguntam ao cara. Eles foram atingidos e morreram. Não era mais. Eles não estavam mais lutando, eles agora estavam trocando. Saudações, apenas o regimento foi. Terminou. As pessoas riram deles, dizendo: vocês não são homens, vocês são apenas mulheres. Fugir, não subiu, como o. Apesar das perdas, o Zuru. Guerreiros com coragem incrível. Continuou a continuar. Ataques como suas forças escassas foram. Eles foram gradualmente empurrados de volta para uma área menor. Schert Ordno Santuario. A ser construído no centro. Isso foi para os gravemente feridos. Pastor, que se exposa. Fogo no processo. Danarrastu sacolas corpo a corpo suficientes juntas. Alguns fuzileiros também eram colocado nessa posição vantajosa. As tropas britânicas restantes eram. Agora, eles estavam concentrados em um ponto. Eles agora eram capazes de concentrar o poder de suas armas em um único. Krum, apesar do poder cruel de seus. Apesar do poder do TH. E rifles, os Zulus continuou a cobrar. Sob cobrindo fogo das conchas de rocha. Acima, onda após onda quebrou sobre o. Durante a longa noite, os defensores se afastaram de cada ataque. Os britânicos repeliram cada ataque. A batalha nas rochas Drift continuou para. Demorou muito tempo depois do anoitecer. Era bastante incomum para os Zulis lutar depois do anoitecer, e diz. Isso mostra o desespero deles que eles continuaram. Tenacidade que eles carregavam no ataques depois do anoitecer. Nessa fase, Shard e seus homens foram forçados de volta à pequena área em frente ao Storehouse enquanto a noite passava. Sob o terrível psicológico e emocional, os homens estavam recebendo. Eles estavam desesperados por água. Havia um carrinho de água nas proximidades. Com sede, eles viram um carrinho de água dentro. O perímetro, mas infelizmente, foi abandonado perto do hospital. Todo mundo caiu de volta ao armazém. Em algum momento da noite, foi. Era necessário que os homens montassem uma baioneta. Eles entraram na escuridão e atropelados. Eles agarraram o carrinho de água e arraste-o de volta perto da barricada. Os homens podem passar uma mangueira através dela. Eles poderiam então encher suas garrafas de água. Pense naquele momento por 1 minuto. Aquele momento por 1 minuto, porque aqui. Eles estão na escuridão, iluminados apenas pelo chamas de calha da queima.
Hospital e fora, existem milhares de Zulus cantando. Comandos de gritos. E alguém realmente tem que sair nessa escuridão com apenas um rifle. Aquela escuridão com apenas um rifle e um baioneta para pegar o carrinho e... Eu acho que estende a imaginação pensar nisso. É extraordinário pensar. Que feito! Que resistência! Isso deve ter. Pela primeira luz cinza do amanhecer. O espírito parece ter deixado os guerreiros Zulu. Guerreiros, aleijados por seus terríveis. Os guerreiros, aleijados por suas terríveis perdas, começaram a rastejar. Ascent. Amanhã revelou uma cena de devastação. Devastaco. O hospital havia sido destruído. A fumaça ainda sujou o ar pelo fogo. A névoa subindo cobriu o chão, e em todos os lugares havia o morto, com alguns redcoats, que havia morrido perto do 15 dos homens de Char foram mortos no perímetro. Mas a esmagadora maioria os mortos estavam. Zulus, fascinado pela cena, caminhou entre as centenas de cadáveres. Caminhadas com pacotes de munição vazios. Ele observou o estranho. Atitudes dos homens que haviam caído. A coisa mais estranha que ele observou foi que um número de Zulus morreu no mesmo posição, agachada para frente de joelhos, com seus rostos nu. Destaques de deriva, se você quiser, a diferença entre os dois estilos de luta. Estilos dos soldados britânicos e Zulu. Soldado Zulu. Os Zulus, é claro. Eles repetidamente atacaram até o barricadas, mas os Zulus, para ser exército de sucesso, eles precisavam ser muito. Exército de sucesso no passado, precisava. Eles tiveram que se aproximar de seu inimigo, capaz de usar seus escudos para afastar. O inimigo sopra e derruba o inimigo. Eles guardavam e depois entravam com o famoso feio da axila da lança esfaqueada. Os britânicos precisavam ser eficazes. Precisava apenas manter seu inimigo em mais do que um braço de distância e criar zona de incêndio bem-sucedida, o que eles poderiam. Fogo em aleatoriamente. Agora, a barricada em Rock manteve os Zulus afastado, permitindo que eles não poderia se aproximar deles. Esfaquear lanças, e os britânicos apenas foram capazes de atirar neles à distância. Barricadas e matam-as. Repetidas vezes, os corpos se acumularam. Os corpos se acumularam rapidamente. Rapidamente em frente às barricadas. Isso é. Curiosamente, os Zulus invadiu as barricadas uma ou duas vezes. Ultrapassou as barricadas e naquelas pontos, baioneta lutando contra baioneta eclodiu. A Zag começou. Eu acho que foi privado. E te disse que os Zulus no todo não prestou atenção. Balas, eles continuaram chegando e chegando. Continuamos atirando neles, mas a única vez que eles se encolheram foi quando as baionetas foram usadas livremente. Agora, claro, é um tipo totalmente diferente de Tipo de guerra psicológica. De muitas maneiras, os Zulus entendeu o baioneta mais do que os britânicos, e é por isso que eles eram tão. Eles eram um pouco mais respeitosos. Em última análise, era o poder de fogo britânico. Isso criou tanta devastação entre as fileiras de Zulu, simplesmente porque o Zulu não conseguiu se aproximar o suficiente. Faça qualquer coisa sozinha. Embora ele não pudesse ter. Conhecia naquele momento, filho de esquerda. E sua pequena guarnição havia ganho o seu luta heróica pela sobrevivência. O que eles precisavam agora era eles precisavam da chegada de uma coluna de alívio rapidamente. Shard manteve seus homens ocupados, embora a maioria estavam exaustos, ele teve o cuidado de ocupar eles com tarefas de rotina durante o tempo. Uma patrulha foi enviada para reunir suprimentos. O Zulu. Eles descobriram muitos Zulus feridos. Os Zulus ainda era. Hoje, seria considerado um crime de guerra, mas em 1879 passou despercebido. Em 1879, despercebido por qualquer pessoa, o vermelho casaco simplesmente atirou no ferido Zulus morto. Sobre.
A descoberta significava uma extremidade trágica para um inimigo corajoso. Mas a guerra de Zulu foi travada sob dura regras, e nem os lados deram nem esperados. Misericórdia para os cadáveres silenciosos e vermelhos que estão deitados. A quilômetros de distância, em Sandelvana, testemunhou para a brutalidade da guerra. Logo depois, outro desenvolvimento perturbador fez com que Chart ligara apressadamente em seu. As patrulhas foram despachadas quando Zulu Warriors retornou por volta das 7 horas. Zulus apareceu nas colinas para o Sudoeste. Chart e seus homens assistiram com montagem de apreensão à medida que se aproximaram. Ao redor da encosta da montanha Xi'an, eles mantiveram fora do alcance de rifle e agachados. Em uma colina. Depois de algum tempo, eles se levantaram. E foi a crença popular de que os Zulus estavam saudando os casacos vermelhos é improvável. Existem razões muito mais prováveis. Razões para o filme Zulu inclui um maravilhoso momento de mexer no final quando os Zulus reapareceu sobre o horizonte e eles começam a cantar e os britânicos. A guarnição percebe que os Zulus Eles percebem que os Zulus estão realmente saudando-os por sua coragem. Tornou-se um mito popular da Batalha de Isandlwana. Tipo de mito popular da Batalha de Deriva da Rocha. Lamento dizer que isso não aconteceu. De muitas maneiras, isso não aconteceu assim. O mais próximo disso. Na manhã do 23, alguns dos Zulus, provavelmente da traseira guarda, porque a maior parte do resto já havia se aposentado da noite para o dia. Zulus já havia se aposentado durante a noite, veio à vista, fora da faixa de rifle, a partir do Garrison No Rock STFT. Eles se sentaram. Na colina oposta. Para alguns momentos, os dois lados se encararam. Então, o Zulu se levantou e eles se aposentaram de volta da vista. De fato, o que estava acontecendo é que eles provavelmente eram com a intenção de se retirar em direção ao Amity River Rock Drift, mas eles podiam ver. Eles não podiam ver a coluna de Lord Chelmsford vindo da direção oposta. Para que eles não pudessem remoto por essa rota. Eles marcharam em outra direção. É verdade que ambos os lados ganharam um ótimo respeito por um pelo outro, lutando qualidades no rock deriva, mas matéria prática, no entanto, no manhã do dia 23, todos estavam exaustos. Muito exausto e gasto para emocional e fisicamente, para se envolver. Esses tipos de os Zulus que lutou no rock Drift estava marchando e lutando. Eles haviam cruzado mais de 15 quilômetros de terreno acidentado, principalmente em corra, e eles já haviam sido espancados uma vez. Já por poder de fogo superior, o inimigo não mostrou sinais de. Eles haviam visto um quarto de seu número ferido ou morto. Do número deles ferido ou, mais importante ainda, os Zulus foi morto. De sua posição no colina que os reforços do Redcoat foram aproximando-se da deriva do rock do direção de V. Andelana, a deriva do rock foi. A guerra de Zulu se enfureceria depois daquela manhã, na manhã de 23 de janeiro. No entanto, a defesa épica da deriva de rock terminou. Os caçadores vermelhos estavam naturalmente entusiasmados, mas um terrível golpe foi causado ao Zulu Nation em 22 de janeiro de 1879. Foi um dia muito caro para os Zulus. O reino Zulu lutou não apenas em Intana e Rock Drift, mas também em Inanna, na costa, até o final do dia. Eles provavelmente perderam mais de 2.000 homens. Bixes. Foi um terrível taxa de vítimas. O rei Kadeveria. Um Asagi foi empurrado na barriga da nação. A barriga da nação. Certamente. Havia muitos Zulus no final do dia. Muitos Zulus não tinham certeza se. Eles não tinham certeza se haviam vencido ou perdido. Porque havia tantos mortos. Ferido e morto, é claro. Pior do que isso, é claro.
provocou os britânicos para ser muito mais tenaz do que eles teriam sido. Eles foram motivados pelo simples fato de que os Zulus venceu. Ilha não houve. Era muito pouca chance de negociar qualquer acordo político futuro. Qualquer futuro acordo político. Os britânicos estavam determinados a esmague os Zulus militarmente antes de eles. Instituiu quaisquer negociações de paz. Foi um dia caro em si. Também teve as consequências mais apocalípticas para o reino. Consequências para o reino. Por fim, isso levou à invasão renovada pelos britânicos, resultando em grandes desastres em Kula, Jinue, finalmente, Lundi. Milhares mais Zulus foram mortos. Os grandes centros reais de Uidu, os Amaka eram todos destruídos, e o próprio rei foi perseguido fora do trono e entra no mato. Finalmente, ele foi capturado pelos britânicos. Trouxe para casa como um. Diante deste desastre, o público britânico precisava de um. Aqui, era necessário um feito heróico de armas. Digno do nome, os detalhes da batalha já estavam sendo observados, e a natureza do conflito foi elevada por suas probabilidades e atos emocionantes de bravura elevaram o conflito. De um cerco insignificante, tornou-se famoso. Vitória. Quando as notícias da rocha se afastam. Quando as notícias chegaram à Inglaterra, foi recebida com algum tipo de euforia pública se seguiu. Claro, ficou duro logo após. Desastre em Santana, mas apareceu. O exército britânico foi mostrado em um particularmente bom luz, por um lado, de manhã. Uma coluna inteira foi massacrada, mas o ponto é que seja a companhia do 2º Batalhão, 24º Regimento. Era que não era uma unidade especializada. O equivalente vitoriano do SAS era apenas um britânico comum, padrão. Unidade do exército. Por acaso era o único. Lá no dia, e provou-no. As mentes do público britânico foram incentivadas que tome. Atkins ainda poderia se manter firme. A fina linha vermelha mantinha firme e quando membros do 24º eventualmente encontraram o caminho de volta para a Grã-Bretanha, muitos deles foram aplaudidos pelas ruas por Tenente Achel Gaera, apresentado com uma espada cerimonial pelo. Os cidadãos de Plymouth apresentaram Tenente Acelga com uma espada cerimonial. Bronhead foi convidado a conhecer a Rainha Vitória. Eles eram os heróis da hora. E certamente, isso ajudou a compensar o série de desastres que teriam de outra forma. Aconteceu ao longo do curso. Zulu. Guerra. Os homens estavam tão ansiosos quanto. Eles tentaram juntar exatamente o que teve. Aconteceu com eles. Porque algumas das coisas que aprenderam foram. Não. Esta fotografia histórica mostra os sobreviventes reais da batalha. Os sobreviventes reais da batalha de Rochas fluctuando. Ausente está a maior espalda, sua terra. Enquanto comandando, o Major Spalding voltou para ajudar Ma com seus reforços. Acreditando que o acampamento na deriva do Rock já tinha sido. Todas as evidências parecem apoiar essa visão, e foi prontamente aceito como um dos muitos erros cometidos. Havia dúvidas sobre sua palavra, mas elas só eram dubladas em particular. Publicamente, apenas o próprio Lord Chelmsford os expressou. Mas, para a maioria, os detalhes importantes eram aqueles atos humanos individuais de bravura em seu próprio relato, conforme contado por Duncan Moody. Ele é incapaz de resistir. Indivíduos para. Enquanto tudo se comportou galantemente, é difícil notar outros. Excepcional. Instâncias, embora todos os seus camaradas. Testemunhou isso na conduta de Sargento Colorido Bourne, segundo ao 24º. Sargento Vindrid, segundo. 24º, e privados M. Seman e Roy, primeiro. 11 cruzes de vitória foram justamente premiadas pelo tremendo heroísmo mostrado. Concedido por seu tremendo heroísmo. Pelos defensores da deriva da rocha. Para uma única ação na história de o exército britânico.
Exército, com aquela marca típica de orgulho e patriotismo que marcou-o. Os lençóis largos eram rápido em comemorar os eventos dos Ross. A poesia de deriva era um método favorito de. O próprio Mod não poderia. Resista ao. Agora, no dia 24, lembre-se do que está ligado. Nós? Depende, e uma resposta vem a ele. Animar o ar que se destaca e, em seguida, em amargo, cada um. O homem está no seu posto, como no escuro. Como a estrela do diabo, eles correm para o anfitrião do Zulu. Nas páginas da nossa história, a mesma história seja contada, e no país. Roll call, os nomes devem estar na sala de. Aquele bando corajoso de heróis que, nela, horas mais sombrias, quando a necessidade dela era maior, confirmou a antiga Inglaterra. Poder, apesar do constrangimento do. Tais sentimentos foram sem dúvida. Coração, mas está no relato de. Tenente Chá. RD para seu comandante de que as palavras mais adequadas são encontradas. Oficial que as palavras mais adequadas são encontradas. Elogios podem ser encontrados. Eu considero o inimigo que nos atacou a ter numerado. Nós para termos numerado sobre 3.000. Matamos cerca de 3.350 por sua firmeza e galante. O comportamento de toda a guarnição fala muito. Não posso falar muito bem disso. Eu desejo especialmente para chamar sua atenção para a conduta de Tenente Bronheado do 2º Batalhão, 24º Regimento e o esplêndido comportamento de sua empresa, B, sob o comando do Sargento Reynolds, exibiu um comportamento excepcional. Sua atenção constante aos feridos. Sob fogo, onde eles caíram, agindo. Oficial do Comissariado Dotton, para quem muitas de nossas defesas foram devidas às suas energias. Ele foi gravemente ferido enquanto ajudando galantemente na defesa de Comissário Assistente Dan, atuando. Loja Barney, que foi morto, Cor. Sargento Bourne, Sargento Williams. Foi perigosamente ferido e Sargento Vinrid, Cabo SHY, Privado Rua Jones e H. Gancho. O retorno a seguir mostra um número. Presente de Hog Drift, 22 de janeiro. 1879, 12 feridos, dos quais 2 têm desde então. Morreu. 6ª S. São Williams e particular. Beck, fazendo um total de 17. Eu tenho a honra de ser, senhor, seu servo obediente. RM. A Selga, esquerda. Engenheiros Reais. Rochas flutuando. 3º de 3 de fevereiro de 1879. 1879. Quando o exército voltou, o rei disse: quando o resto virá antes de mim? Não eram muitos dos grandes regimentos presente porque muitos foram mortos. Muitos outros estavam ocupados removendo seus pais ou outros parentes que foram. Nossa maneira de acertar, seja, o número de homens mortos em qualquer regimento é determinado pelo número de homens importantes que muitos chefes e filhos foram mortos. Os chefes foram mortos em Indiana. O rei perguntou: onde está tudo e mais ou menos, e mais ou menos? Eles estavam mortos. Os mortos não eram para. Havia tantos que eles não podiam ser contados. Toda a nação Zulu estava de luto. Luto. Forei. Para.